No início da pandemia, Ricardo, circulou um texto teu que talvez tenha sido das primeiras mensagens questionando o fechamento de escola de maneira universal. Tu não te posicionou nem a favor nem contra, mas tu colocou de uma forma muito clara que seria uma questão que one size doesn't fit all e teria que ser muito bem avaliada. E tu foi talvez o primeiro a questionar isso que eu tenha visto. Passado um tempo, não ouvi mais falar sobre esse assunto, até que recentemente a questão voltou à tona, mas de uma maneira que me parece até hoje um pouco infantilizada. Eu comentei isso contigo recente, bastante infantilizada, né? Quase como uma ideia mágica, sem discutir que tipo de preparação a gente tem que fazer para isso acontecer, para devolver as crianças às escolas. Baseado no texto que tu fez, qual é a tua ideia hoje em relação a isso? Eu ainda queria explorar se nós tivermos um tempinho. Claro que sim, Guilherme, com o maior prazer. Faz 7 meses luz, Covid, esse texto, então ele tem algumas desatualizações, mas tem outras que podem ser interessantes para a gente seguir pensando. O que eu disse à época, e te agradeço muito por isso, é que o Brasil foi considerado como uma curva epidêmica só, e o país tem uma dimensão continental que faz com que a realidade do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul sejam completamente diferentes, para citar algumas das regiões, né? E, no entanto, boa parte das escolas, no nosso estado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, com mais de 500 municípios, 490 e poucos, enfim, municípios que não tiveram caso interromperam suas atividades exatamente igual a todos os outros. Então, a gente deveria ter sido capaz de, primeiro, compreender que existem diferentes curvas epidêmicas num país com a dimensão continental com relação ao nosso, diferentes curvas epidêmicas nos estados e, a partir disso, estabelecer esse processo. As escolas foram interrompidas as atividades antes das autoridades dizerem que sim. Então tinham um medo pertinente, né, real, enfim. Onde eu quero chegar, que a gente ainda tem muitas dúvidas, mas algumas informações importantes do tipo, as crianças e os adolescentes não são os super spreaders, né, os super espalhadores que se pensou lá no início, e as crianças com menos de 12 com certeza têm um risco muito pequeno no processo de retomada das atividades escolares. Os adultos nas escolas é que, sim, efetivamente tem um risco maior. Qual é o tamanho disso? Bom, países que estão mostrando a retomada das atividades escolares, a Alemanha, para citar um, a França, Israel, enfim, mostram que é possível retomar, sobretudo, como disse o professor Robert Watt, em contextos onde a prevalência está sustentadamente abaixo de 3%. Essa, inclusive, do SARS-CoV-2, né? Essa, inclusive, é a prevalência, por exemplo, do Rio Grande do Sul, não é a de São Paulo, que é de 20%, mas que, de alguma forma, poderia ser possível. Agora, o debate é impressionante, as pessoas se dividem entre os que querem voltar imediatamente e os que querem voltar só quando tiver uma vacina, que pode significar nunca voltar, né? Num exemplo extremo, né? Então, eu acho que a gente vive um contexto onde talvez o ponto mais importante é construir o processo de retorno, mais do que quando começar as aulas, e fazer isso gradativamente, misturando, né, componentes presenciais, componentes à distância, mas isso só é possível se a gente tiver a capacidade de identificar casos, de fazer a pesquisa de contatos, de isolar os contatantes, coisa que a gente ainda não conseguiu fazer. Boa parte dos municípios que diz que faz isso, não faz. Isso mesmo para cidades grandes, São Paulo e assim por diante. Então, nós vivemos um contexto de muita incerteza, uma ideologização da epidemia no Brasil, polarização extrema, aqueles que acham que deve voltar, aqueles que nunca acham que nunca deve voltar enquanto não tivermos uma vacina, mas temos uma situação bem complexa, que nós vamos manter, as nossas crianças estão sem aulas há mais de 6 meses, isso tem um impacto absurdo do ponto de vista dos casos de violência, do ponto de vista do desenvolvimento neuropsicomotor, do ponto de vista da sociabilidade, da questão que a escolaridade nesse país é igual à ascensão econômica, né? Mudança de classes.
isso tudo está na tecla pause. Qual é o impacto disso tudo, né? Então, eu acho que a gente vive um contexto muito, muito, muito difícil de falta de segurança. Eu participei de um debate com professores, com o Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul na semana passada, e é impressionante o pânico e o medo dos professores. E a gente ajudou nisso, nós cientistas ajudamos nessa desinformação, nessa infodemia, como disse o Renato um pouco antes da nossa conversa. Então, eu acho que a gente falhou sobejamente em traduzir essa informação para a comunidade. E a escola, que talvez seja o lugar que traduza o conhecimento científico para a comunidade escolar, não está conseguindo fazer isso. E acho que talvez esse seja um dos grandes desafios para os próximos meses. Mas a perspectiva é bem complexa. Desculpe se eu me estendi aí, Guilherme. Porque com toda legitimidade tu pode falar essas coisas, porque tu foste quem defendeu fez o não fechamento da escola já no momento lá atrás, porque e caracterizasse muito bem. O que me preocupa hoje é essa dicotomia infantil até. Eu vi uma matéria recente de uma maneira, eu não fui atrás de detalhes, mas seria um manifesto de cientistas a favor de que os jovens, dos jovens para trás, jovens e crianças, tivessem a liberação para ter uma vida normal. Os ingleses fizeram isso, os ingleses escreveram isso. Parece exemplo dessa infantilização, porque é quase como se nós três aqui quiséssemos fazer um manifesto para decretar que o Covid não existe mais, não tem vida normal se não for na base da ilusão e da fantasia. O que me parece é que vai ter que ter adaptações e que em algum momento as coisas vão ter que voltar mesmo. E a questão estaria então no meio termo de tudo isso, né? Mas enfim, eu acho, Renato, quer fechar com alguma questão? A gente não vive só uma epidemia de informação, nós vivemos uma epidemia de polarizações, né? Em que o debate racional, a troca de ideias, a construção dos processos se perdeu. Se, por um lado, a comunidade científica tentou se colocar como uma fonte fiel de informação, eu concordo com o Ricardo que talvez isso tenha sido usado de forma alarmista ou over-alarmista, digamos assim, em algum momento, e criou pânico na população. É claro que há cuidados que precisam ser tomados, é uma doença altamente infectante, a disseminação é rapidamente crescente se nenhuma medida for tomada. É claro que aí se criou a polarização de quem quer tudo fechado, de quem quer tudo aberto, e o debate acabou se tornando politizado nesse sentido, e eu acho que nós perdemos oportunidades muito ricas de aprender. E me parece que esse é um fenômeno mundial, não é só aqui, não é um fenômeno local. Então, essa não é uma questão trivial, como tu sabe bem. A gente não pode negar que os avós são os cuidadores principais de boa parte das crianças no nosso país, então isso tem efetivamente um impacto, né? Eu posso te dizer que a gente tem uma avó dos meus filhos lá em casa e minha esposa e eu trabalhando no hospital todos esses 7 meses, e aí nós ficamos numa situação de como lidar com isso. E, bom, fizemos da melhor forma possível, tomando alguns cuidados, enfim, mas, de fato, é muito complexo a gente pensar nessa situação. Agora, por outro lado, na época eu não propus que a gente mantivesse as escolas completamente abertas. Eu achava que a gente tinha que fazer uma discussão um pouco mais adequada no sentido de qual é o papel de escolas, e Porto Alegre é diferente de um município que nunca teve casos, etc, etc. Mas essa é uma conversa mais longa. Mas, de fato, é um grande problema. Só que eu te diria o seguinte: algumas informações que a gente tem hoje, a gente não tinha em março e não tínhamos em junho, né? Que é, por exemplo, as máscaras de tecido têm um papel na diminuição claramente, né? E, na verdade, os modelos matemáticos nos fazem pensar que
a gente tem, na verdade, um efeito duplo. Se nós três, Renato, tu e eu, estamos usando máscaras, tem a diminuição das gotículas do emissor e do receptor, então é um processo um pouco maior. Isso possivelmente explica um pedaço dessa diminuição nos últimos meses, se a gente não considerar outros aspectos que não conhecemos, do ponto de vista da imunidade não detectada, da imunidade de rebanho, da sensibilidade dos testes de diagnóstico, etc, etc. Mas é bastante provável que haja algum papel de proteção nas máscaras de tecido, o que permitiria atividades como, por exemplo, em sala de aula. Eu acho que a gente tinha que pensar numa processualidade, e aí nós temos um dilema, porque nós vivemos como os Estados Unidos, não tanto, o Brasil tem uma iniquidade, uma diferença entre o que melhor ganha e o que pior ganha, é muito maior que o dos Estados Unidos, por óbvio, mas também somos um país muito desigual. E a Covid só fez amplificar essa iniquidade. Isso está claro para os negros, está claro para os mais pobres, né? São Paulo documentou isso. Então, o nosso problema é assim, então vamos fazer diferente nas escolas públicas e privadas, e olha o impacto que isso pode ter se a gente fizer uma retomada de diferentes estratégias, né? As escolas de São Paulo que avaliaram as taxas de infecção têm 25%, 30% de prevalência de infecção nas crianças. Então, são muitas incertezas, sobretudo essa falta de segurança psicológica para a retomada das atividades. Por outro lado, esse impacto gigantesco que a gente já está observando na questão da saúde mental delas. E nós estamos diante de um experimento científico, sanitário, epidemiológico, social e cultural maior que a gente tem aí no último século. E isso é absolutamente grandioso do ponto de vista do impacto e do ponto de vista das oportunidades. Acho que a gente tem aí muito tempo vai ser necessário para a gente entender o que é a Covid, o seu impacto e esse mundo pós-Covid. E também quero agradecer muito a oportunidade de vocês, que vocês me deram de estar aqui com vocês, com o Choosing Wisely Brasil.